Olá a todos. Um bocado em jeito de continuação do último vídeo. O último vídeo era um bocado grande, mas havia ali uma parte em que eu falava sobre as mães, sobre os pais, mas as mães em particular, que que lhes tinha acontecido algum infortúnio da vida e que tinham que ter abandonado os seus filhos, ainda em crianças, por alguma questão de não poder criá-los. E eu estava a falar sobre, mesmo nesses casos extremos, nós devemos honrar pai e mãe, porque nos deram a coisa mais preciosa da vida, que nós nunca poderemos retribuir-lhes, que é a vida. Aquilo que os nossos pais nos deram, estou a falar dos pais biológicos, que foi a vida, não nunca vamos poder retribuí-los. Podemos dar a outras pessoas, ter filhos, mas a eles nunca lhes podemos retribuir. E depois apeteceu-me agora continuar um bocadinho a falar das mães, porque mesmo as mães a quem não aconteceu isso, a quem aconteceu esse infortúnio, nós devemos honrá-los e encontrar nessa honra um espaço de amor, mesmo em concomitância com algum tipo de revolta que possa haver, natural e humana, por as coisas não terem sido diferentes. Mas em paralelo com essa revolta, existe a possibilidade de honrar e de amar, encontrar uma forma de amar nesse sentido, pelo aquilo que nos deram, mesmo que pareça um paradoxo. Mas agora eu estou a falar das mães que ficaram, que é a maioria delas, que ficaram com os seus filhos e que muitas vezes os filhos têm revolta com as mães porque elas não deram aquilo que poderiam ter dado, poderiam ter feito melhor, com certeza, porque estamos todos em evolução e todos podemos melhorar. Mas eu apeteceu-me falar do incrível que é uma mãe. Uma mãe que tenha ficado com os seus filhos, que tenha criado os seus filhos, que tenha falhado, mesmo que tenha estado deprimida durante o crescimento dos filhos, mesmo que tenha falhado, dito coisas desagradáveis, porque óbvio que numa família a proximidade, para já, o tamanho do trabalho de evolução que uma família faz entre os mesmos membros, muitas vezes essa evolução à custa de zangas, muitas vezes essa evolução à custa das mães ganharem karma pelos filhos, porque muitas vezes uma mãe, por mais estranho que isto pareça, dito assim, mas muitas vezes a dureza de uma mãe, às vezes durante um período, uma mãe é mais dura com o filho do que com os outros ou do que com o resto das pessoas, e muitas vezes essa mãe nem compreende porque é que está a fazê-lo. E isto faz tudo parte de uma da perfeição do universo, que aquela coisa que se diz, não é? Que Deus escreve certo por linhas tortas, e essa, muitas vezes, numa família há muitas linhas tortas que, num olhar mais literal, pode provocar revoltas e que as pessoas sentem que são justificáveis essas revoltas, e à luz da leitura humana mais superficial, claro que são, mas aquilo que eu estou a propor é uma leitura mais profunda sobre este assunto. Então, mesmo o que eu estava a dizer é, mesmo uma mãe que tenha falhado, que tenha durante o crescimento dos filhos, que tenha errado com eles, que tenha errado muito e às vezes de forma até grave, mesmo assim, uma mãe é uma coisa incrível. Como não agradecer a uma mãe? Como não honrar uma mãe? Como, principalmente, filhos que ainda não tiveram filhos, não é? Existe aquele lugar comum de dizer que muitas pessoas dizem que eu só comecei a dar valor à minha mãe quando comecei a ter filhos. E isto eu acho que só se compreende a profundidade, porque quando nós começamos a ter filhos, nós
apercebemos do quão vulneráveis e falhos somos. O quão afinal, aquilo que a gente pensava e dizia, afinal, o quão nós erramos. O quão afinal o nosso coração, havia zonas do nosso coração que está fechado e que não conseguimos ter empatia em relação ao filho sobre determinados temas porque ainda somos demasiado ignorantes, porque ainda não sabemos amar de forma incondicional, porque ainda estamos muito egoístas. E então nós começamos a dar valor aos nossos pais. E é esse olhar profundo que eu quero ver, porque apesar desses erros todos, tu agora que estás a dar valor aos teus pais porque tiveste filhos, e quanto mais os filhos crescem, mais nós percebemos os nossos pais, tu vês o quanto, apesar dos teus erros e das tuas falhas com os teus filhos, o quão maravilhoso, maravilhosa, agora estou a falar para as mães, mas podia ser para os pais, mas maravilhosa tu és, não é? Então é isso que nós devemos pensar um pouco em relação aos nossos pais, a todos eles que falharam, porque todos falharam, todos nos traumatizaram sem querer, a maior parte deles, mas o que é facto é que todos temos traumas e questões para resolver. E claro que a maioria deles pode ter vindo da família. Então, se a tua mãe algum dia falou mais baixo numa discussão para que tu não ouvisses, se a tua mãe algum dia aguentou coisas que não deveria ter aguentado nem por ti, mas aguentou em silêncio. Dores que as nossas mães viveram que nós nem supomos, que elas por amor e por delicadeza nos pouparam até hoje, que somos adultas e grandes, e elas silenciaram essas dores para que não sofrêssemos. O tempo muitas vezes que esperaram antes de se divorciarem e que muitas delas nem nunca chegaram a fazê-lo em nome da estabilidade que nos queriam oferecer na nossa infância, não deveriam tê-lo feito. Deveriam sim, em nome da felicidade delas, ter-se separado se era assim que gostariam, porque isso também seria um grande exemplo para os filhos, porque se as crianças que durante muito tempo veem os pais como uns heróis e como uma referência, se a mãe se separa em nome de ser mais feliz, isto é um alívio para os filhos. Claro que eles sofrem, porque têm pena de ver os pais separados e gostariam que assim não fosse, mas em paralelo, mesmo que pareça um paradoxo, porque a vida está cheia de paradoxos, e enquanto nós não conseguimos, no nosso sistema emocional, conciliá-los e entendê-los, somos ainda uns bebés. Então, mesmo que as crianças queiram ver os pais juntos, em paradoxo, o que elas estão a perceber é: ai, que alívio! Então, se a minha mãe, que é a minha referência, separou-se em nome de ser mais feliz, então quando eu for adulto ou adulta, caso eu seja infeliz numa relação, eu posso separar-me em nome da minha felicidade, ou seja, eu não tenho que aguentar para agradar às pessoas à volta, ao meu marido, ou aos meus filhos. Então eu quando crescer, isto é o exemplo que a minha mãe me está a dar. Eu quando for adulto posso então lutar pela minha felicidade. Isto é-me permitido. Porque caso a minha mãe aguente, ou caso a minha mãe tenha aguentado, depois mais tarde, quando eu estiver numa relação amorosa, eu também vou achar que vou ter que aguentar, porque senão vou ser pior que a minha mãe. Então eu vou ter uma referência, um padrão demasiado elevado de alguém que aguentou em nome de outras coisas, porque mesmo que a mãe esteja casada com um homem a vida toda e sempre a sorrir, a criança sente que há ali qualquer coisa de errado. Mesmo que a mãe nunca confesse aos filhos, em crianças ou quando eles já são crescidos, o quão ela silenciou e o quão calada ela esteve, as crianças sentem o que não é dito numa família, o não dito numa família, e isto é o que nós psicólogos vamos estudando e percebendo.
O não dito numa família é muito mais pesado do que aquilo que é dito. Porque a criança sente que há alguma coisa de errado, mas não consegue dar nome àquilo. Realmente ela vê a mãe sorrir, mas ela sente alguma inverdade naquilo, mas não consegue dizer o que é. Porque a mãe esconde. Então, como eu estava a dizer, mesmo aquela mãe que aguentou, portanto, que não devia ter aguentado, mas aguentou, vejam bem o nível de amor que é. Se a vossa mãe aturou o vosso feitio, acham que é fácil? Pensem no vosso feitio. Se calhar o de agora é ótimo, mas agora pensem no vosso feitio em adolescentes ou mesmo em crianças. E mesmo, não, mas eu era uma criança dócil e cordata. Isso também pode ser um desafio. Uma criança que nunca diz o que é que quer e que a gente tem que adivinhar. Então temos que ser pais muitas vezes que picam para a criança desabrochar. E isto vai criar dor. O crescimento também muitas vezes é à custa do trauma, da dor. Então, todas as vezes que as mães ficaram na cama a pensar como é que eu chego a ela, ou como é que eu lhe digo isto, ela amua tão facilmente, deixa ver se eu consigo dizer assim. Agora ela diz que eu sou chata e que não posso estar sempre a falar do mesmo assunto, então vou-me calar para ver se ela aprende sozinha. Todas estas agonias, mesmo aquelas que vocês consideram umas más mães, elas passaram. Não, a minha mãe está-se nas tintas, ou a minha mãe drogava-se, ou a minha mãe bebia, ou a minha mãe fumava muito. Muitas vezes fez todos esses vícios, foram à conta de calar. Muitas vezes para não, se foram batotas erradas, tudo bem, mas muitas vezes foi a fórmula possível que arranjaram para calar dores que não sabiam viver, ansiedades em relação aos filhos que não sabiam viver. Não era só em relação aos filhos, em relação a elas próprias, mas já viram a dor que isso é. E mesmo assim tentaram, ainda que desajeitadamente. Mas a minha mãe, eu chegava sempre atrasada à escola porque a minha mãe... E às vezes que chegaste a horas, e ias para a escola ou não? Mesmo que atrasada, ias para a escola? E sabes a que custa, que dores é que a tua mãe te conseguia levar à escola e punha-te um lanchinho lá e estava a ver se tu tinhas frio. Passaste frio. A tua mãe não estava a ver se tu conseguia que tu comesses, que tu não passasses frio. Não estava a tentar ir falar de vez em quando, mesmo que não fosse sempre, com o professor, para tentar sensibilizá-lo para alguma característica tua. Quando foi preciso passares de ano e faltava uma décima, ela não lutou contigo para isso? Ela não se calou algumas vezes quando estavas com um feitio estranho? Uma mãe, mesmo aquelas que as pessoas consideram más mães, uma mãe é uma coisa incrível, incrível, porque há qualquer coisa de biológico, de fortíssimo. Eu te falar disto até me emociona um bocado. Há qualquer coisa de biológico, de fortíssimo, de que nos ultrapassa. Mesmo as mães ignorantes, que não têm muita cultura, que não têm muita literacia, a animalidade delas transcende a falta de cultura da aptidão. Porque há qualquer coisa de enorme, de gigante, animal, que faz com que o nosso coração esteja sempre a ver se está tudo bem. Mesmo quando falhamos, mesmo quando nos esquecemos de ver que estava tudo bem, mesmo quando adormecemos e não vimos, o nosso coração, enquanto estávamos a dormir, estava aí. Só que não somos perfeitas. E muitas vezes calámos tantas dores no crescimento dos nossos filhos que eles é que pagaram muitas vezes, não conseguimos fazer de outra maneira, mas mesmo assim tivemos a ver. Eu, por exemplo, eu tenho 49 anos, a minha geração foi a primeira que começou a fazer, ou das primeiras mesmo, começou a fazer a modernice da guarda partilhada. Eu acho que, e eu queria a guarda partilhada, acho que é justo
tanto para as mães como para os pais. O meu ex-marido, antes de eu me separar, disse-me logo que se algum dia nos separássemos, que ele queria guarda partilhada. E eu achei bem, mas acho que eu não conseguirei explicar, apesar de eu concordar que as mães também precisam de tempo elas próprias, acho que eu nunca conseguirei explicar a dor que é eu estar longe dos meus filhos uma semana. Mesmo que o paradoxo sabe-me bem descansar, era difícil ter 3 filhos e estar sozinha e ter 3 rapazes e não haver uma presença masculina ali e, portanto, sabia-me bem essa semana de descanso e, ao mesmo tempo, era horrível. Mesmo que eu tivesse divertida, mesmo que eu tivesse com amigos nessa semana, mesmo que eu soubesse aproveitar o meu tempo, mesmo que eu fizesse buscas, porque eu sou uma mulher de buscas intensas e de profundas, enfim, e portanto tenho as minhas próprias razões de viver, mesmo assim, no meu coração era sempre, ai, será que lhe vão dar o leite, aquele leite à meia-da-noite que ele gosta? Ai, será que vão pôr o lanche na mochila dele? Será que... Ai, aquele casaco, eu agora mandei o casaco errado. Eu se calhar devia pôr o casaco certo. Eu se calhar ainda vou lá, antes dele ir para a escola, ainda vou lá entregar. E depois a gente diz... imaginem, a pessoa liga para o ex-marido ou para o pai dos miúdos, não é? A gente diz, ai, o casaco dele. E eles dizem, não, o miúdo está ótimo. E eles têm razão, o miúdo está ótimo. Mas o nosso coração não consegue calar isso. Ai, será que ele agora, quando for para a cama, está triste? Porque eu hoje sei que hoje é o dia que aquele amigo especial dele já não vai à escola porque já foi para o país dele. Então hoje é o primeiro dia que ele vai estar sem um amigo. Então ele hoje, quando for adormecer, vai estar um bocadinho triste e eu não vou estar com ele. Então, o que é que ele... E mesmo que seja um filho que não quer falar desses assuntos e que nos enxota, o nosso coração... desculpem lá, estou-me a emocionar e não estava a contar. O nosso coração vibra nisto. Então, não há uma mãe. É uma coisa incrível. Há uma frase que diz: quando uma mãe. Quem tem uma mãe tem tudo. E é verdade. Porque mesmo quando toda a gente... Imaginem um amigo vosso que teve uma vida errática, que não vingou, que já ninguém liga, que desistiu dele mesmo. Que se tornou estúpido, que é mauzinho com os outros. Pensem na pessoa que está mais caída, que... Pensem nessa pessoa. Se esse amigo tiver uma mãe que esteja viva, mesmo que essa mãe tenha dito ao filho, não podes viver comigo, ou não quero estar contigo ou porque és mal educado comigo, ou porque tens que aprender sozinho porque já és um homem, ou porque essa rejeição dela foi uma forma de amor. E se ele tiver uma mãe viva, pode toda a gente já ter esquecido essa pessoa. Toda a gente. O coração daquela mãe ainda o protege. E se à frente daquela mãe falarem daquele filho, aquele coração treme. E quem tem uma mãe tem tudo. É porque aquele filho que foi abandonado tem em várias facetas, tem tudo. Aquele filho que foi abandonado
por toda a gente, e com razão, porque tornou-se uma pessoa intragável. Estamos a pôr assim um exemplo extremo, não é? Imaginem um homem de 40 anos que foi mau com toda a gente, vamos pôr assim, não é? Aquele filho tem uma coisa, tem essa mãe que ou o acolheu ou fez ainda uma coisa melhor, que lhe disse assim, rasgou-se por dentro e disse-lhe assim: não, tu tens que viver a tua vida. Ah, então este filho tem isso, que é a minha mãe, de alguma maneira, acreditou em mim. A minha mãe rasgou-se por dentro em nome disto. Porque no fundo o filho sabe o que é que. Mesmo que esse filho esteja a dizer a outra pessoa: ai, a minha mãe fez-me isto, a minha mãe rejeitou-me, ele no fundo sabe que isto é um trabalho de amor que a mãe está a fazer. Porque todos sabemos tudo sobre todos. Não a um nível muitas vezes superficial e consciente, mas cá dentro nós sabemos. Então, uh, ou tem tudo porque a mãe conseguiu manter uma posição firme, ou tem tudo, ou quem tem, de nós todos, quem tem uma mãe, uma mãe está sempre a pensar: olha, podemos fazer isto, olha, a Mariazinha está à procura de trabalho, deixa ver se eu falo com esta minha amiga, porque não sei o quê. Olha, fui à casa dela e reparei que ela não tem serviço de copos completo, vou ver como é que arranjo. Olha, agora notei que ela está com o cabelo desarranjado, será que ela está triste? E então comentam o cabelo e depois a filha fica: como é que a minha mãe ainda se me chateia por causa do cabelo? Ela sabe que eu não gosto. Muitas vezes é a forma que a mãe tem, não é? De chegar aí. Muitas vezes a geração dessas mães não era a cultura do ser, era do parecer. Nós agora é a cultura do ser, o que interessa é o interior, não importa nada do exterior. Muitas vezes no crescimento delas era a cultura do parecer. Então, se as pessoas parecessem bem com o cabelo arranjado, com a roupa arranjada, quer dizer que estavam a ser amadas, gordinhas, bem alimentadas, quer dizer que isso era amor. Então é natural muitas vezes que elas nos abordem por causa da roupa, do cabelo, de porque é que não comes mais? E a gente pensa: ai, mas como é que ela me está a chatear? Porque é que ela não se preocupa com aquilo que eu sinto, preocupa só com aquilo que eu pareço? Pois é, era a forma de dar amor dessa geração. Então nós temos que saber ler para além daquilo que parece. Ai, a minha mãe está-me sempre a dizer as mesmas coisas, então quando o telefone toca e eu vejo o visor, o nome dela, eu fico logo porque a minha mãe não tem noção e não consigo sentir-me bem ao pé da minha mãe. Nós até, e eu disse isto no outro vídeo, nós até podemos não estar com os nossos pais, porque de alguma forma são tóxicos e desajeitados a chegar a nós. Nós até podemos, por umas questões de autoestima, de forma legítima, razoável e boa, afastarmos dos nossos pais. O que eu estou a dizer não é para nós nos relacionarmos com os nossos pais a toda a hora. Eu estou a dizer que cá dentro de nós temos que encontrar um espaço de amor, porque senão somos nós que estamos a falhar. Um espaço de amor, mesmo que os nossos pais sejam desajeitados. Eu também sou desajeitada muitas vezes com os meus filhos e sou psicóloga, sou evoluída, sou moderna e falo sobre estes temas e muitas vezes eu não consigo chegar a eles. E se eles forem saudáveis, muitas vezes irão com certeza dizer mal de mim aos amigos, porque é assim a vida. O gap de gerações é propositado para as pessoas evoluírem. Que bom que os meus filhos não vão fazer igual ao que eu fiz. Que bom que com os filhos deles irão fazer de uma forma melhorada. Eles serão, se tudo correr bem, uma versão melhorada de mim. É isto que eu quero. Quer dizer que está tudo em ordem. Então eu não espero que os meus filhos me compreendam. Eu espero que os meus filhos vejam para além das minhas falhas, dos meus defeitos, das coisas que eu errei. Esse é o trabalho deles. E se não o fizerem nesta vida, não há mal nenhum. Terão de vir aprender este tema noutras vidas. A eternidade espera. É eterna.
Um grande beijinho e até à próxima.